Qual o desempenho eleitoral do PDT em Minas e no Brasil? E como o partido pretende se posicionar na legislatura que começa em fevereiro do ano que vem? Conversa comigo o deputado Carlos Pimenta, que foi reeleito para o 7º mandato. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. E que é também vice-presidente do PDT em Minas. Deputado, o partido fechou com Adalclever Lopes, o deputado Adalclever Lopes, que concorreu ao governo de Minas e é do MDB no primeiro turno. Há 10 dias do segundo turno, o partido anunciou que estava apoiando Antônio Anastasia na disputa com Zema. Anastasia perdeu a disputa ao governo de Minas. E agora? Qual será a posição do PDT em relação ao governo Zema a partir de 2019? Bom, primeiro, o PDT ele entrou nessa coligação, na verdade, no primeiro momento, para apoiar o então candidato Márcio Lacerda, que era do PSB. Havia um compromisso do PSB em apoiar o Ciro Gomes, dar um palanque para Ciro Gomes em Minas Gerais, e posteriormente ocorreu que o Ciro foi sacado do processo pelo próprio PSB, e naquela ocasião nós já tínhamos feito a coligação proporcional, mas com outros 5 partidos. O senhor está se referindo ao Márcio Lacerda. Ele acabou ficando ele sem foi retirado do processo. Isso. E o Adalclever, ele partiu, ele se dispôs a disputar as eleições, quase que num ato de sacrifício mesmo próprio, para não desmoronar uma coligação. Então, as coisas começaram a acontecer já há algum tempo, né? Muito antes do primeiro turno, da votação do primeiro turno. E o partido, em face disso, em vista disso, o partido praticamente ele começou a pensar nas eleições internas, para deputado federal, deputado estadual, mas tivemos aí esse contratempo aí no primeiro turno. Então, eu acredito que o partido ele se manteve fiel mesmo. O nosso principal objetivo era a eleição do Ciro. Ele era um candidato viável, um candidato que poderia perfeitamente, teria condições de ir para um segundo turno. E até que aconteceu o que aconteceu com o PT, a traição do Lula para com o partido, um partido que sempre apoiou o PT em todas as iniciativas, fez parte da base do Lula, apoiou a Dilma. E não houve... Quando fala em traição, o senhor se refere à aliança que foi fechada entre PSB e PT e que inviabilizou, dificultou a campanha de Ciro Gomes e inviabilizou de Márcio Lacerda. Exatamente. O senhor está falando disso. Exatamente. E o próprio PT sabia perfeitamente que o melhor nome para enfrentar o então candidato Bolsonaro era o nome do Ciro. Todas as projeções, todas as pesquisas, no exercício até de simulação no segundo turno, o Ciro sempre derrotava o Bolsonaro. Isso aí ficou claro. Aí houve um encontro e o PT optou pelo lançamento da candidatura do Haddad. E isso aí praticamente afastou o PT, o PDT do PT, e o PT começou a caminhar com suas próprias pernas e procurando o seu próprio caminho. Nós vamos explorar um pouquinho esse lado nacional aí em relação ao PDT, mas eu queria voltar sobre a realidade da relação PDT com o governo do Estado para esse próximo ano. Qual é a posição que o PDT deve assumir? O PDT tinha 4 deputados, ficou com apenas 2. Como é que o partido está pensando, está discutindo internamente a relação com o governo Zema e a posição dentro da Assembleia? O partido vai formar bloco? Para que lado vai caminhar? E como é que enxerga esse futuro governo? Olha, o partido necessariamente tem que participar de um bloco aqui na casa, porque nós não conseguimos fazer a nossa bancada, somos apenas 2 deputados, eu e o deputado Alencar. Já conversei com o Alencar e nós vamos ouvir um pouco mais, nós vamos esperar para ver se a gente tem um contato melhor com o futuro governo, saber do governo quais são suas intenções, que bloco é esse, e qual o tamanho desse bloco, para que a gente possa tomar uma decisão. Não temos nenhum compromisso de participar do bloco de apoio ao governo do Estado,
ao governo Zema, mas também não temos nenhum compromisso de ir para a oposição ao governo Zema. Eu vejo que é um governo que está preocupado em montar um governo sustentável, ter uma boa base aqui na casa, na Assembleia de Minas, e vai precisar disso. Nenhum governo consegue viabilizar a sua administração se não tiver um bloco de sustentação aqui na casa que lhe permita aprovar os projetos, as modificações que certamente virão. Ele fala no enxugamento aí de secretarias, quer dizer, vai ter que vir uma nova reforma administrativa no governo. Essa reforma administrativa vai passar pela casa. O senhor acha que ele pode propor aí, enfim, que haja lei delegada, tentar aprovar a lei delegada para facilitar essa reforma administrativa? E o que o senhor pensa dessa possibilidade? Que isso já é aventado, Eu acho nos que bastidores. todos os governos passados, desde do governo Aécio, passando pela Anastasia e pelo próprio Pimentel, foi criado essa lei delegada, que na verdade é um cheque em branco que a Assembleia dá ao governo para que ele possa fazer as reformas que achar necessário dentro do seu governo. É um direito legítimo que o governo tem de poder criar secretaria, fundir uma secretaria com outra, extinguir alguma secretaria. Eu acho que isso aí é fundamental para que o governo possa ter pelo menos condições de governabilidade aqui na casa. Eu acredito que o caminho vai ser esse. E o PDT não tem nenhum problema em votar essa lei delegada, em aprovar para que o governo possa ter nas suas mãos essa prerrogativa. Todos tiveram. Não acho justo que a gente venha cercear o futuro governo desse direito e dessa prerrogativa aqui para frente. Mas tudo depende de muita conversa. O governo, por exemplo, antes de tomar posse, falou que ele iria enquadrar a Assembleia Legislativa. Isso aí eu acredito que foi num momento de tensão, num momento infeliz, porque aqui é um poder, nós não temos nada, nós não temos nenhuma ingerência também no Poder Executivo, ele também não tem no Poder Legislativo. O que tem que acontecer é uma boa convivência. E eu acho possível essa convivência por parte do partido, do PDT. Já tivemos essa conversa na Executiva Estadual, não há nenhum impedimento para que a gente possa compor a base do novo governo, como também não há nenhuma determinação para que a gente possa ir para a oposição ou mesmo compor um partido intermediário, né? Eles estão criando aí um partido intermediário, já fomos inclusive sondados, mas nós não demos a palavra ainda, porque eu acho que a palavra nossa, para que a gente possa ter uma base maior para tomar uma posição, tem que ser primeiro uma conversa muito bem feita com o governo Zema. Deputado, em termos de ideias, das ideias que Romeu Zema expressou durante a campanha, como é que o PDT e o senhor enxergam a perspectiva dele como governador? Vou dar um exemplo genérico, mas que é fato. Ele expressou durante todo o tempo que ele era candidato, que ele é um defensor do liberalismo clássico, né? E todo tipo de ação que caminhe nesse sentido. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o seu partido, que é um partido que leva no nome, né? O trabalhador e o trabalho, como é que o senhor enxerga isso, uma vez que liberalismo e trabalho costumam ter conflitos, né? Mas eu acredito que não são antagônicos, na verdade. Eu acho que esse sentimento liberalista que o governo tem, o novo governo tem, eu acredito que foi muito mais fundamentado na experiência que ele tem. Ele nunca teve nenhuma experiência política, administrativa, nunca administrou nenhum órgão público, nunca foi vereador, nunca foi prefeito, nunca foi nada. Ele nunca exerceu nenhum cargo público. E há uma diferença muito grande. Dentro da empresa dele, eu acredito que o liberalismo ele possa existir na sua totalidade, na sua integralidade. Ele pode tomar as posições que ele quiser tomar, porque essa relação patrão-empregado, ela só é, vamos dizer assim, seguida mesmo pelas leis trabalhistas. Então ninguém pode fugir às leis trabalhistas. Agora, administrar um Estado complexo como Minas Gerais, um Estado quebrado, ele vai encontrar um Estado falido, um Estado que tem um déficit aí
de mais de 14 bilhões de reais. Um Estado em que os funcionários estão com salários atrasados, salários parcelados, em que a saúde pública está na pior situação de toda a história de Minas Gerais. Uma dívida monstruosa com os hospitais. Então a situação é totalmente diferente. Ele vai ter que tomar pé primeiro. Eu acredito que tudo que ele falou durante a campanha, que tudo que ele ouviu, que toda a experiência que ele viveu, que ele vivenciou durante a campanha, ela tem que se encerrar, ela deve obrigatoriamente, tem que se encerrar a partir do segundo turno. Ele tem que começar a entender de que o Estado é complexo. Ele vai administrar interesses, administrar sindicatos, administrar gente. E o funcionário público estadual, ele é regido por normas, por leis, por sindicatos, por costumes, por tradições, e não é dessa maneira. Então ele tem que ter, vamos dizer assim, ele tem que ir com calma, colocar a bola no chão, devagarzinho, sentar, procurar conversar muito, procurar ter um grupo que possa apoiá-lo, que possa dar sustentação, senão ele vai meter as mãos pelos pés. Ele não vai conseguir ser o grande governador que ele quer e que Minas precisa. O PDT esteve alinhado com o PSDB nos últimos anos. Não, eu digo nos últimos anos aqui na casa, né? E no segundo turno anunciou o apoio à Anastasia. Mas eu digo em termos de formação de bloco e de atuação, teve sempre compondo, né? Quase sempre compondo com o PSDB. O PSDB, nessa quarta-feira, anunciou que o partido vai assumir uma atuação que eles chamaram de atuação com liberdade crítica. O senhor vê possibilidade de um alinhamento com o PSDB? O senhor falou que não existe nenhum impedimento para um lado ou para o outro. Olha, o PDT ele tem 3 caminhos possíveis, são os únicos que existem na casa. Ele ir para a oposição, ou ele ficar nesse bloco, não vou dizer independente não, porque o último bloco independente que criaram aqui não teve independência coisa nenhuma. Foi um bloco que tem liberdade vamos dizer assim, de ação, de atuação, ou ir para a situação. Eu acredito que o caminho da oposição, nós não temos nenhum motivo para que a gente possa assumir de pronto o caminho da oposição. Eu acredito que está reservado mais aos partidos que se sentem prejudicados, ideologias, enfim. É um caminho que provavelmente nós não vamos seguir. Ou nós vamos ficar nesse bloco intermediário, que tem essa liberdade, ou vamos para o bloco de base do governo. Tudo vai depender dessa conversa que nós vamos ter com o governo. Eu acho que essa conversa ela passa, primeiro, pela atuação ideológica do nosso partido. A questão de respeito aos funcionários, a questão de respeito às normas trabalhistas, enfim, são várias condicionantes para que a gente possa conversar com o próximo governo. E esse bloco independente, eu tenho que saber qual que é a posição. Eu até falei hoje com membros do PSDB, de que eu teria muita dificuldade de poder compor um bloco que tenha essa pecha de ser um bloco de independência, mas que venha atuar como bloco independente que hoje nós temos aqui na casa, que foi criado para dar uma sustentação ao governo do PT, ao governo Pimentel. E não teve nenhum tipo de liberdade. Foi um bloco enquadrado, um bloco que teve... O senhor acha que isso pode acontecer? Não sei, não sei. As conversas estão muito preliminares. Com essa atuação com liberdade crítica, isso pode acabar virando isso? Não sei. Por exemplo, o PDT, a nível de governo federal, anunciou que vai ter essa liberdade, essa ação mais livre, mais independente. Isso, esse bloco está sendo formado lá no Congresso, lá na Câmara. No Congresso Nacional. Tanto é que o PDT já tirou a possibilidade de se alinhar ao PT. O PDT quer ter esse caminho próprio. O PDT é um partido que fez bonito nessas eleições. Ele teve um candidato que foi o terceiro colocado, um partido que teve mais de 10 milhões de votos dos brasileiros. É um partido que levou a sua mensagem. E aqui na Assembleia de Minas não vai ser diferente, não.
Nós queremos conversar. O primeiro personagem que nós queremos conversar é com o governo eleito de Minas. Nós vamos sentar numa mesa e falar, olha, o partido está aqui, nos convença para poder apoiá-lo. Agora, o senhor está falando, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do PDT nacional, né? O senhor está falando dessa, foi anunciado, né, pelo PDT, PSB e PCdoB, uma articulação entre eles para que eles trabalhem de forma e forte, com 86 conjunta, deputados federais. Mas sem pela primeira vez fugindo da hegemonia do PT, não é? Que é uma longa aliança que existe aí ao longo de muitos mandatos, mas isso de fato é uma bancada significativa, mas deixa de fora o 55, que é a maior bancada, o 55 do PT, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados. A pergunta é estratégico fazer isso, levando em conta o quanto a esquerda precisará trabalhar junto para fazer contraponto a uma centro-direita e uma direita fortes no Congresso? Eu acredito que sim, eu acredito que é um caminho que os três partidos estão tentando percorrer para que eles possam ter identidade. Se você olhar o que aconteceu no segundo turno das eleições, né, você vai ver que antes das eleições, todo mundo sabia, as pesquisas davam para o Ciro Gomes como um candidato que teria uma viabilidade muito grande de ir para o segundo turno, se tivesse o apoio do Partido dos Trabalhadores, principalmente do Lula, e era o único candidato que poderia derrotar o Bolsonaro num possível segundo turno. O Ciro sempre foi uma pessoa ligada, muito fiel, o partido sempre foi muito fiel nessa união, nessa parceria que teve com o PT. E foi preterido. Foi um partido que não teve a oportunidade de poder, né, ter o seu candidato próprio e vencer as eleições. Então, isso aí já afastou muito o PDT de uma possível coligação. Mas essas decisões estão sendo tomadas por uma mágoa política ou por visão estratégica? Não, por visão estratégica, por necessidade de crescimento, por uma visão de um curto prazo, daqui a 4 anos. Mas pensando em crescimento, por que é bom não ficar sob o comando do PT dentro da Câmara dos Deputados? O PT é um partido que não dá sombra para ninguém. O PT é um partido que só liga para as suas ideologias, para os seus interesses próprios. É um partido que está fragilizado, com suas maiores lideranças presas, condenadas pela Lava Jato, e eles não têm a humildade de entender de que eles erraram, de que é necessário que haja um novo crescimento, de que outros partidos precisam assumir posições. Eles querem tudo, eles querem segurar tudo. O senhor acha que o PDT cresce fazendo isso? Tem chance de chegar em 2020 maior? Com certeza. É um partido que fez 28 deputados federais, é um partido que vai, nesses próximos 4 anos, aproximando do PSB e do PCdoB, e pode ter certeza de que outros partidos virão para essa aliança. É um partido em que eles não estão pensando muito mais numa oposição ideológica, numa oposição necessária, importante, responsável, do que numa programação de poder próprio. O PT só pensa neles, mais nada. Isso ficou claro. E você está vendo aqui agora. Né? A bancada do Partido dos Trabalhadores já está articulando para ser oposição desse governo. Né? E por que vocês querem ser oposição? Não, porque nós precisamos ser oposição, nós queremos ser oposição, nós queremos nosso espaço, nós queremos reconquistar espaço. Só pensam... Mas do ponto de vista ideológico, não é natural que o PT esteja na oposição à Zema? É natural, só que o fisiologismo do PT sobrepõe a ideologia do partido. E enquanto eles estiverem dessa forma, na cúpula, dando as ordens, fazendo com que os outros partidos sigam, ninguém cresce, só eles que querem crescer. E aqui na casa isso vai acontecer, isso espera o que eu estou falando. Então o PDT não vai embarcar nessa canoa. Nós já não embarcamos lá a nível de governo federal e não vamos embarcar aqui também no governo do Estado. O partido tem que aprender a ser oposição novamente, a defender ideologias, defender pontos de vista, defender história, e não defender companheiros, a companheirada toda que está aí fragilizada, né? Que promoveu o maior escândalo de toda a história do Brasil todo e acha que são os bons, que ainda são os bons.
Eles não entenderam de que acabou. É importante que eles cresçam novamente, que eles se reinventam novamente. E isso não está acontecendo. Como diz lá no Norte de Minas, a goela é maior do que a boca. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. É isso, estamos aí à disposição. Eu espero que essa casa possa dar uma grande contribuição ao novo governo. Eu espero que essa casa possa ter um papel fundamental nessa nova política, nessa nova ordem política que aconteceu aqui agora. E a Assembleia de Minas, da mesma forma que a política tem que ser reinventada, a Assembleia vai contribuir muito para isso, com certeza. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Pimenta, que foi reeleito para o 7º mandato. Ele é vice-presidente do PDT de Minas Gerais. Nós conversamos justamente aqui sobre o futuro do PDT, como é que o partido pretende se posicionar aqui na casa, como é que está sendo encaminhada essa participação e também em nível federal, na Câmara dos Deputados, como é que ele percebe a articulação que está ocorrendo entre alguns partidos de esquerda que deixam de fora o PT nesse arranjo, nesse bloco partidário que está em formação. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.